joga quarta-feira de novo contra o Palestino, que o eliminou na Sul-Americana do ano passado. Felipe Facincani tem as informações do Mengão. Amigo ligado aqui nos canais Fox Esportes, e depois da vitória diante da equipe do São Paulo, placar de 2-0 em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, que deixou a equipe flamenguista na terceira colocação com 20 pontos, 2 de desvantagem do vice-líder, o Grêmio. Hora do Mengão virar a chavinha, voltar a pensar em uma competição de mata-mata. Na semana passada o time já enfrentou o Santos pela Copa do Brasil e venceu o primeiro compromisso por 2-0 na Ilha do Urubu, só que desta vez a viagem é internacional. O Flamengo vai à capital do Chile, Santiago, enfrentar, sabe quem? Um velho conhecido, o Palestino. Por que o Palestino é um velho conhecido? Porque no ano passado foi justamente o time que eliminou o Flamengo nesta competição. Surpreendentemente, a equipe caiu nesta fase. O Flamengo venceu o primeiro jogo, inclusive lá no Chile, por 1-0, e depois em Cariacica perdeu por 2-1 e foi eliminado no critério do gol fora de casa. Desta vez o clima é completamente diferente, o Flamengo está embalado, são 4 vitórias consecutivas nos últimos jogos, o Flamengo não perde há 7 partidas, vive um grande momento não só no Campeonato Brasileiro, mas tem esse embalo também na própria Copa do Brasil e espera ratificar isso fora de casa pela Sul-Americana. Quem fala a respeito deste assunto é o zagueiro Hever, um daqueles que estão confirmados para o duelo do meio da semana. O ano passado, com a nossa eliminação, teve uma cobrança, independente de estarmos bem no Campeonato Brasileiro, a cobrança sempre vai existir por uma eliminação, até porque o Flamengo sempre entra muito forte nas competições. A gente tem a obrigação, por estar defendendo um grande clube, de vencer sempre. Então, espero que esse ano a gente possa ter mais felicidade, né, do que nós tivemos o ano passado enfrentando a equipe do Palestino, e que nós possamos dar sequência na competição, que é o nosso maior objetivo. Bom, e para este jogo que você confere com exclusividade nos canais Fox Sports a partir das 9h45 desta quarta-feira, o técnico Zé Ricardo fez algumas opções, deixou de lado atletas considerados titulares para preservá-los para o jogo do final de semana, no sábado, 6 horas da tarde, também válido pelo Campeonato Brasileiro, só que clássico contra o Vasco em São Januário. Os atletas que estão de fora da relação da viagem a Santiago, por exemplo, lateral direito Pará, que inclusive está com incômodo no joelho esquerdo, vai ficar em tratamento no CT do Ninho do Urubu nesta semana. O lateral esquerdo Trauco também não viajou, está fora do jogo, assim como o zagueiro Rodolfo, o volante Márcio Araújo, o meio-campista Diego e o atacante Paulo Guerreiro, os protagonistas da vitória do Flamengo no final de semana diante da equipe do São Paulo. Outras ausências importantes também foram sentidas, casos do zagueiro Juan e também do meio-campista Dário Conca, atletas que são considerados aí estrelas do elenco flamenguista, mas que também ficaram aqui no Brasil para recuperar a forma física, aprimorar esta forma para o restante da temporada. O zagueiro Hever vai ter novamente como dupla, dele de zaga o Rafael Vaz, mais uma vez essa dupla que atuou ao longo da temporada muito bem, obrigado, e o Hever fala deste entrosamento com o zagueiro e também do bom momento vivido com o Rodolfo nas partidas anteriores a este jogo diante da equipe do Palestino. Nós ficamos felizes, com as atuações, não só de Hever e Rodolfo, mas sim de um todo. A equipe vem se comportando muito bem. Nós achávamos que poderíamos ter um pouco de dificuldade pelo fato do entrosamento, mas ontem a gente conseguiu nos comportar muito bem, Aqui do CT do Ninho do Urubu, Felipe Facincani para os canais Fox Sports. Perfeitamente. Palestino e Flamengo, quarta-feira, 21h30, ao vivo no Fox Sports 2. A Libertadores no Fox Sports, com o Atlético Paranaense e Santos, com Barcelona de Guayaquil e Palmeiras, e a Sul-Americana com Palestino e Flamengo no Fox Sports 2, quarta-feira, a partir de 21h30. Minha gente, o Conca, nem para essa viagem aí, onde alguns titulares foram poupados e outros jogadores preservados, nem nessa viagem ele foi relacionado, hein? Não está 100%, né? Ainda Não não está 100%. 100%. Mas demora, né, João? E eu acho que ele vai Será acabar... que é só isso? Acho que ele vai acabar buscando outro destino para se recuperar. Ele não vai ter espaço no Flamengo. O Conca, pelo que a gente viu dele, pouquíssimo que ele jogou no Flamengo, algumas imagens de treino que o próprio Flamengo transmite, através do seu canal, ele fisicamente está abaixo do que se exige hoje para jogar futebol. E no Flamengo a concorrência é gigantesca. O Flamengo tem um monte de jogadores para aquela função dele, mas muitos jogadores. É difícil você imaginar o Conca jogar
se for o Conca de 7 anos atrás, é uma coisa. O Conca que a gente viu, né, meio devagar ainda, meio capengando em campo, entrar no time do Flamengo que tem uma disputa. Vai jogar Everton Ribeiro, Diego, Everton, Berrio, Ederson, Mas, teoricamente, era essa a grande oportunidade, né? Teoricamente seria se ele estivesse, porque é o seguinte, o Flamengo manda um time misto para lá. Só que é uma competição importante. Então tem que ser um misto com jogadores que estejam preparados para encarar, para substituir no Não, nível. mas se ele não está preparado, desculpa, Ele minha opinião, se ele não está preparado, ele não devia reclamar quando não foi relacionado lá naquela ocasião. Contra o Botafogo em Volta Contra o Redonda. Botafogo em Volta Redonda. Então o atleta também tem que ter discernimento, saber que ele não está bem. Eu nunca fui ao Ninho do Urubu, mas as imagens que mostram aqui, no primeiro treino eu falei, não tem a menor condição, porque ele não dobra a perna esquerda, a perna que recém ele operou o joelho, ele corre, manca, enfim, isso é muito nítido e atrapalha o seu desenvolvimento. Eu estou recebendo um vídeo aqui e eu vou mandar aí para o nosso grupo, viu, no WhatsApp, viu, Chita? Se for possível mostrar, que é de um treinamento recente do Dario Conca e ele realizando aqui uma atividade em que realmente, se ele ainda estiver nesse nível, não dá. É uma imagem que está aí na internet, a própria TV do Flamengo já divulgou também essa imagem, a fonte é ela mesma, né, acompanhando os treinamentos. E se ele ainda estiver desse jeito, não dá não. A gente vai mostrar já, assim que for possível. Enviei, hein? Pum, tá chegando aí no grupo a imagem do treinamento. O contrato dele é até o fim do ano. Até o fim do ano. Então, não sei, talvez ele não tenha o número de jogos no Brasil, ele poderia ser envolvido em uma negociação. Talvez seja bom para ele e para o Flamengo. Se o Flamengo Não, mas veja só, Rodrigo. não está sendo necessário. Se ele não serve para jogar no Flamengo, porque ele não consegue sequer dobrar a perna, como o Edmundo está contando aqui pra gente. É só o que eu observei, Quesada. Ok. Talvez as pessoas em casa, ao assistir o vídeo que o João vai passar aí, tem uma outra Não, mas ideia. nós estamos falando a mesma coisa que o Eugênio está falando, você está falando, eu também. Agora a ideia é do Rodrigo. Quer dizer, ele poderia ter oportunidade em outro clube, mas assim, o cara não é convocado nem para o jogo. Ele diz num outro Palestino. clube que a concorrência seria menor, né? Isso, essa é a questão. E ele está pedindo o ritmo de jogo, ele está querendo jogar. Se ele está em condição, não sei, mas ele está querendo. Mas se o cara não está bem fisicamente, ele pode ir para qualquer clube do Brasil, porque a concorrência também é grande. Mas entendeu? ele vai ter mais espaço em outros clubes. A concorrência Mesmo no do Flamengo dobrando o joelho? na posição dele. Não, isso ele vai evoluir. Isso ele vai evoluir, mas ele tem que ter um pouco mais de oportunidade. No Flamengo não tem. Aí Eu penso que o Flamengo correu um grande risco e era sabedor desse risco, trouxe um jogador e sabia que ia demorar para ele conseguir chegar a um condicionamento físico ideal no Campeonato Brasileiro, que é tão difícil. Está demorando mais do que se Como o esperava. Flamengo contratou o Conca, por que o Flamengo contratou o Conca? O Flamengo contratou